Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Você que está assistindo a esta aula gravada, preparem-se, será fantástica. E agora com vocês que estão aqui ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a professora doutora Silvia Vasconcelos e trago e proponho para vocês uma grande revolução na educação, uma oportunidade do século, porque eu quero que você saiba que eu tenho um método mais maravilhoso do planeta. É o método SAVE. Quero que você aprenda aquilo que eu faço e não somente aquilo que estão ali escrito nos livros, o verdadeiro caminho das pedras. Vamos lá! E se você quiser ter segurança e entender como publicar o seu primeiro artigo científico, quais são os procedimentos que você precisará fazer para escolhas de revistas, congressos, feiras, amostras científicas e ter realmente o seu trabalho publicado, sabendo ali compreender todos os trâmites legais para proporcionar uma carreira mais tranquila, com muito sucesso. Você compreender isso tornará a sua jornada muito mais equilibrada, serena, alcançando momentos de pura paz. Vem comigo, que você vai se dar bem. Cola em mim, que você passa de ano. Embarque comigo nessa jornada, pois o navio já vai zarpar. Gente, hoje, tratar deste assunto de publicação do seu primeiro artigo científico é maravilhoso. É um tema que, fervilha na cabecinha de muitos dos meus alunos. E eu tenho um método SAVE. O método SAVE, ele é composto de 3 grandes pilares: a trilha emocional, o mapa estratégico e o guia da oralidade. Dentro da trilha emocional, eu vou te ajudar a enfrentar vários tipos de problemas emocionais que você estiver passando, como brigas de relacionamentos, términos de relacionamento, luto, demissão de um trabalho, algo que esteja atrapalhando ali a sua escrita científica. Mantenha o foco naquilo que realmente importa. E quem dá esta segurança toda é a trilha emocional. No mapa estratégico, aqui eu vou cuidar especificamente das suas leituras direcionadas, aplicadas ali, fazendo seus fichamentos, utilizando técnicas estratégicas para que você tenha uma maior desenvoltura e, principalmente, rapidez. E o guia da oralidade, profa? Aqui eu vou te ensinar técnicas para fazer apresentações magnéticas, memoráveis e que serão inesquecíveis. Quando nós falamos em publicar o seu primeiro artigo científico, a apresentação de trabalhos em congressos, seminários, amostras, feiras, muitas e muitas vezes, é, na verdade, o seu primeiro passo para um aluno que está ali na graduação, ou mesmo no pós, para que ele se interesse pela pesquisa científica. Os resultados de uma pesquisa, elas poderão, claro, ser apresentada ali. É uma forma de divulgação dos seus estudos. Eu sempre vou dizer, é a verdadeira porta de entrada para o estudo ser reconhecido como relevante cientificamente. Ok? Gente, como eu falo, é uma oportunidade do pesquisador entrar em contato com pessoas que pensam como ele. Na verdade, os seus pares, que são profissionais da mesma área.
Quando nós temos contato com esses profissionais da mesma área, fica muito mais fácil. Do que, profa? Fica mais fácil a gente conduzir a nossa pesquisa, fica mais fácil a troca de saberes, a troca de conhecimentos e agregar o maior conhecimento possível e imaginável vai tornar mais fácil, muito mais fácil, para que você consiga realmente a sua publicação. Além, é claro, né, gente, que todo pesquisador, ele começa ali a ser conhecido na comunidade científica. Ele começa a fazer ali a rede de network. Isso é fundamental, fundamental para os trabalhos e os contatos futuros. E quando eu falo escrever e publicar um artigo científico, pode não ser, é claro, uma tarefa tão fácil assim, como muitos imaginam, mas não é impossível, ok? Por quê? Porque existem várias pessoas que fazem, sim, as suas publicações. A elaboração de qualquer pesquisa vai exigir, sem sombra de dúvidas, a precisão, o domínio do assunto. E aqui, muitas vezes, os estudantes, eles acabam ficando com dúvida sobre a maneira correta de elaborar o seu trabalho científico. Por exemplo, profa, por onde começar? Como definir um tema de pesquisa? Qual linguagem utilizar no texto? Uma linguagem coloquial ou uma linguagem formal? Qual que eu uso? Quais são aqui aquelas grandes perguntas que eu tenho que responder? São questionamentos que ficam ali, na mente de muitos dos meus alunos. E não só dos meus alunos, mas todo aluno, seja da graduação, seja do pós. As pessoas, elas costumam ter dúvidas e errar porque não sabem nada ou pouquíssimas coisas sobre pesquisas científicas, ou não aprenderam de uma maneira correta. Diversas vezes, nós podemos aqui encontrar alguns professores que irão fazer até um terrorismozinho. Olha, a pesquisa científica não é para todo mundo, a pesquisa científica não é para você. Preste atenção, a pesquisa científica ela pode ser para todos, mas você tem que estar direcionado, ok? Você tem que estar empenhado. Publicar artigos é um sonho de todo acadêmico e de todo pesquisador. Por que, profa? Gente, fica muito fácil. É mediante a publicação de um artigo que vai trazer o conteúdo que você pesquisou, esse conteúdo vai ser compartilhado, esse conteúdo vai ser difundido no meio acadêmico e vai ganhar muito mais relevância. Vai fazer com que, no final, você dedique um tempo para isso. Afinal, é só você que faz. Não é a mamãe, não é o papai, não é o marido, não é a esposa, não é os filhos. É você que faz. Você não dedica todo um tempo e trabalho para escrever um artigo científico para deixar ali guardado, seja no seu notebook, seja numa gaveta. Ninguém faz isso. Todo mundo que desenvolve pesquisa científica espera o reconhecimento, a publicação. Não se esqueça. Um dos principais objetivos da pesquisa científica é o quê? Disseminar conhecimento, levar o seu conhecimento para o maior número de pessoas possível e imaginável. Então, hoje, aqui nesta live, é para tirar essas dúvidas, para que você realmente possa fazer a publicação do seu artigo científico. E a gente tem que saber, o que é um artigo científico? Às vezes a professora aqui fala, profa, tá falando um artigo científico, trabalho científico? É a mesma coisa? Sim, a TCC é um trabalho científico. A monografia é um trabalho científico. No mestrado, a sua dissertação é um trabalho científico. No doutorado, a sua tese é um trabalho científico.
E essa importância de publicar, quem pode publicar? Onde eu vou publicar? O que você precisa saber antes de mandar o seu artigo para publicação? Isso é primordial. São dicas sobre esses processos de produção e publicação de trabalhos científicos que fazem com que muitas pessoas acabem parando no meio do caminho. Escreveu e guardou. Escreveu, mas não sabia como publicar. Ok? Quando eu falo assim, o que é um artigo científico? O artigo científico é uma publicação que traz autoria, autoridade declarada, que está ali apresentando, discutindo ideias, métodos, técnicas, processos, resultados que vocês, nas mais diversas áreas possíveis e imagináveis do conhecimento, irão trazer aos outros leitores, a outros pesquisadores. Os artigos científicos podem trabalhar tanto com resultados teóricos. Muitas vezes, quando nós falamos nesses resultados teóricos, que são pesquisas bibliográficas, muitas vezes nós chamamos que são pesquisas de gabinete. Essas pesquisas de gabinete nada mais são do que ali, ó, bibliotecas, tá? Agora, quando eu falo em coletas de dados, experimentações, eu estou falando de uma pesquisa empírica, uma pesquisa de campo. Você vai a campo e vai coletar dados, informações. Não se esqueçam que eu já fiz uma live relacionada a isso, está lá no YouTube, assistam, que é você saber aqui o que é realmente uma pesquisa de campo, o que é uma coleta de dados. E quem vai autorizar? É o comitê científico. E aí eu tenho um vídeo a respeito disso. Olha, amores, quando nós falamos no artigo científico, eles não são textos longos, não. São textos mais curtos. Uma média de 15, no máximo de 20 páginas, laudas, como quiser chamar. Mas dentre essas 15 ou 20, já vai trazer ali as referências bibliográficas, ok? A grande pergunta é, qual é a razão de querer publicar artigos científicos? Gente, quando se tem um artigo publicado, e você pode ter o seu nome ali também sendo citado por outras pesquisas, outros pesquisadores, vão agregar valor, autoridade ao seu currículo, à sua carreira acadêmica. E quando eu falo no currículo, é o currículo Lattes, não é o currículo Vitae, não. É importante dizer que muitas revistas científicas usam como critérios de avaliações de trabalhos o número de referências que outros pesquisadores já usaram referindo a sua pessoa. Essa é uma das razões para que o pesquisador tenha o DOI. O pesquisador, ele pode pedir para ser emitido o DOI para os seus trabalhos. Profa, o que é esse DOI? É o identificador de objeto digital. Na realidade, gente, é um link único atribuído ali à publicação, que estão ali disponíveis na internet. Esse link individualiza, facilita a localização e vai garantir o quê? A autenticidade da sua publicação. O link do DOI é possível mensurar, medir, contar o número de vezes que o seu trabalho foi referenciado por outros pesquisadores. Por isso, é adotado por ferramentas tão importantes quanto a plataforma Lattes do CNPq, que eu já falei isso para vocês. Lembrem-se, sempre que os artigos são a base de comunicação entre acadêmicos e pesquisadores, os artigos científicos são a chance de cada vez mais
tornar os resultados da sua pesquisa acessível a outros. Então, acessível a quem? A outros pesquisadores, a outros estudantes, ou até mesmo pessoas leigas comuns da sociedade, que tenham interesse em fazer aquela leitura, naquela pesquisa. Se o resultado da sua pesquisa não for ali compartilhado, ele não terá tanto sentido e até utilidade no meio científico. Ele precisa ser compartilhado, compartilhado cada vez mais. A gente sempre traz aqui que é importante a identificação, é claro, do DOI, que vai identificar aqui, né, o identificador de objeto digital, que ele identifica os trabalhos daqueles pesquisadores. No entanto, nós não podemos esquecer que revistas como a Cielo terão o ID e o ORCID, que eu vou fazer uma live só a respeito disso, tá? Que essas citações, profa, do ID e do ORCID, nada mais é do que um identificador digital e único composto por um número, um código alfanumérico, que vão distinguir um pesquisador do outro pesquisador. Assim, rapidamente, a gente consegue resolver problemas de homônimos. Amores, quantos José da Silva tem no Brasil? Um montão. Quantas Marias da Silva tem no Brasil? Diversas. E, para isso, o ID e o ORCID fica mais fácil. Ele faz com que os pesquisadores sejam facilmente atrelados às suas produções científicas. E é claro, quando eu falo atrelado nas suas produções científicas, a gente vai colocando tudo dentro da plataforma Lattes, da plataforma da Cielo e uma série de outras, ok? Dessa forma, fica muito mais fácil o autor ser ali constantemente citado por vários outros pesquisadores na produção daqueles materiais, na produção de artigos científicos. E na área acadêmica, isso é fundamental. Nós não podemos deixar de utilizar esses tipos de recursos. Na verdade, as citações exprimem o reconhecimento ou até mesmo uma validação de uma pesquisa por outros pesquisadores. O ID, o ORCID, é muito parecido com o DOI, mas, ao invés de identificar o trabalho, ele identifica o autor, ok? E muitas vezes os alunos me perguntam, profa, quem pode, na verdade, publicar um artigo científico? Amores, um artigo científico, aqui, nós vamos ter pesquisadores, mas publicar artigos, quaisquer pessoas poderão, já que estamos falando que crianças escrevem determinados artigos, determinados textos e conseguirão ser publicados. Então, é claro que quando eu falo de um artigo científico, ele vai tratar de estudo, de análises, de temas específicos. O mais habitual é que eles sejam escritos por quem? Por especialistas, por pessoas que realmente entendem de determinados assuntos. Com isso, comumente a gente vê graduandos, pós-graduandos, mestres, doutores, pós-doutores, desenvolvendo esse tipo de artigos científicos, ok? A verdade, queridos, é que não existe uma regra. Por isso que eu disse que até mesmo crianças poderão escrever. A gente encontra vários textos de crianças também que escreveram. Fica a critério de quem? Fica a critério dos próprios meios, veículos de comunicação, tá? O ideal é verificar se você, enquanto autor, enquanto pesquisador, se o seu material que você produziu
cumprem os requisitos que o periódico, a revista, o repositório online, ou o evento, seja um congresso, uma feira, uma mostra, um encontro nacional, o que ele está exigindo? Aqui eu quero ressaltar que as revistas com quales mais alto são as que exigem uma maior titulação. Quanto maior for a titulação, mais interesse tem na revista da publicação. Mas não se esqueçam que eles olham a titulação e aí, só por exemplo, revista A1, A2, só vão querer publicar artigos de doutores ou doutorandos. Nossa, profa, por que essa exigência? Porque o qualis é maior. Porque o qualis dessa revista, ele vai dizer o grau de importância desta revista. E a dúvida, muitas vezes, que os alunos ficam é, profa, aonde eu vou publicar? Como que eu vou fazer? E, queridos, escolher uma revista de uma forma inadequada para a publicação do seu trabalho, que você demorou meses, às vezes anos, desenvolvendo, eu digo que é um dos erros mais comuns entre muitos pesquisadores. E, lamentavelmente, eu digo que é um erro crasso. Um erro crasso, por quê? Porque se você não souber escolher bem e você for iniciante no assunto, teoricamente, você acaba publicando em determinados locais que não vão contar, como, por exemplo, blogs, redes sociais. Você precisa publicar em locais que vão valorizar o seu artigo. Como assim, profa? Olha só. Se essas não são as opções adequadas, onde estão, profa, as opções adequadas? Gente, você precisa procurar veículos de autoridade no assunto. Os conteúdos que serão publicados têm que passar por uma avaliação, um crivo avaliatório. E quando eu falo isso, é que vai definir a relevância e a qualidade da pesquisa científica. Ok? Se você vai ali procurar uma revista, mas ela não tem um qualis bom, você acaba publicando e você fica ali com uma pontuação baixa no seu Lattes, no seu currículo Lattes. Você, muitas vezes, nem vai conseguir colocar no Lattes. Antigamente até dava para colocar, mas agora não mais. Por quê? Porque vai exigir o DOI, o ORCID, e aí você não vai ter. Você precisa avaliar muito bem qual é o seu objetivo na publicação. Você só quer publicar para falar que publicou? Ou você quer realmente escolher um local que atenda verdadeiramente à sua necessidade? Eis a grande questão. Oi, Josiane. Muitas vezes os alunos me perguntam assim, profa, tem alguns eventos acadêmicos que eu possa de verdade enviar a minha publicação? Claro que tem. Amores, a simples publicação do resumo, um resumo simples, dentro de um evento, como um congresso que aconteceu dentro da sua própria universidade, um encontro nacional, pode ser publicado nos próprios anais da universidade, daquele encontro ali. E você vai poder fazer o quê? Vai poder colocar no seu currículo Lattes. A partir daí que você traz a possibilidade
teve a publicação nos anais da universidade. Você vai ter ali uma maior visibilidade como autor. E você vai poder colocar lá no seu currículo Lattes, tá? Amores, algumas plataformas de eventos fornecem anais de eventos, que vão trazer ali, olha, esse evento vai ter aqui identificadores como o DOI, o ISSN, o ISBN, e aí você fala assim, puxa, bacana, então compensa eu fazer a minha publicação ali. Por quê? Eu diria, aspas, se você não prestar atenção aonde está publicando, você pode perder a sua publicação. Porque se eu publiquei num lugar, eu não posso publicar no outro? As melhores revistas científicas, os melhores meios de comunicação científico irão exigir ineditismo. O que é isso, profa? Que o seu material não tenha sido publicado em outro local. Então, se eu publiquei num blog, você não vai poder publicar. Ele não tem ineditismo mais, gente. Preste atenção nisso. Esses identificadores que eu falei aqui, do DOI, do ISBN, do ISSN, gente, vão garantir a autenticidade do documento, que faz com que aquele seu trabalho científico, ele consiga ser facilmente encontrado em qualquer lugar, tá? Basta você dar uma pesquisadinha ali, ó, colocou os códigos, tudo certo. Mas se por acaso você tiver algum trabalho científico que já foi publicado a mais de algum evento, mas que você não tenha o identificador, você pode solicitá-lo a qualquer momento, tá? Isso fica muito fácil de fazer. Aí vem uma grande questão. Prof, publicar artigos em revistas científicas ou periódicos, como é que eu faço, então? Cada revista, cada periódico, eles vão trazer temas específicos ou eixo temático. Amores, quando eu falo isso, cada área tem que trazer muito claro qual é a temática ali. Se é uma revista de medicina, se é uma revista de farmácia, se é uma revista de pedagogia, se é uma revista de letras, se é uma revista do direito, ela tem que trazer. Além de trazer ali o eixo temático específico, vai trazer a área. E você precisa adequar-se para aquele tipo de revista. Caso contrário, você vai mandar e não vai ser publicado. Simples assim. Por isso que eu sempre vou dizer, fica atento, fica atenta. Não perca tempo. Veja quais são os periódicos da sua área. Qual é o seu interesse ali? Você pode achar a revista perfeita para o seu artigo com alguns indexadores, como, por exemplo, a Cielo, o Google Scholar. É importante você fazer isso. Caso você queira realmente, você consegue. A própria Cielo, ela vai trazer uma lista de periódicos por assunto. E como eu já publiquei em posts nas minhas redes sociais, que você pode pesquisar quais são os cronogramas, o período que cada revista científica recebe os trabalhos, e você tem como se organizar e se preparar com antecedência. Então, não é agora que eu vou produzir o artigo para publicar, para mandar amanhã. Ok? Nós precisamos ter isso muito claro. Qual é o tipo de publicação que eu quero? Não dá, em hipótese alguma, para achar que vai aí sair publicando tudo um pouco mais. Que não é assim. Amores, cada veículo de comunicação científica
vão trazer as suas exigências. E você vai precisar enviar o seu trabalho de uma forma que vão passar por avaliações dos pares. Os pares, que eu comentei agora há pouco, são professores, mestres ou doutores. Ele tem que ter, no mínimo, a mesma titulação que o pesquisador tem, tá? Sempre de mestre para cima. Na realidade, as revistas científicas, elas irão escolher professores com doutorado para fazer a avaliação às cegas, que é a avaliação dos pares. Observe sempre isso, porque nessa avaliação às cegas, se só estão recebendo ali artigos de doutores, só doutores irão fazer a avaliação. E também não sabe quem são, nem de qual universidade, de qual estado. Mas as revistas, elas preferem que sejam também de outros estados para dar maior amplitude nas pesquisas. Pensem sempre nisso, procurem com calma, vejam atentamente. Agora, quais são as impressões que você ficou em relação a fazer uma publicação em revistas científicas, em anais? E agora, que já está esclarecido como fazer esse processo de envio para as editoras, para esses meios de comunicação científica, lembrem-se sempre, é fundamental verificar antes quais são as exigências que cada um desses locais irão trazer aqui e enviar o seu trabalho científico com antecedência. Vai ficar mais fácil. Como é que você se sente agora? Já sabe como fazer e como ter o seu primeiro artigo científico publicado? Pode me mandar directs, manda lá nas minhas redes sociais, comenta meus posts, envia ali para os seus amigos. Garanto que tem algum colega seu que está na mesma situação que você e que você pode ajudar. Então, compartilha. Quem está lá no Instagram, ó, dedinho no like, envia para os seus amigos. Amanhã, ao meio-dia, já vai estar editado, tudo bonitinho. Compartilhe. Não guarde só para vocês informações tão importantes. Queridões, se tem que fazer, faça. Motivação não é fazer quando se tem vontade. Eu tenho um grande propósito na minha vida. Eu ajudo pessoas a escreverem artigos científicos de uma forma fácil, clara, com velocidade técnicas. E, é claro, fazer apresentações em público com segurança e brilhantismo. Pensem nisso. Queridos, gratidão imensa por todos vocês que me acompanham em minhas lives. Eu e toda a minha equipe do Instituto SAV, nós só temos que agradecê-los. Gratidão. Que eu possa ser melhor hoje daquilo que eu fui ontem. Que eu possa ser melhor amanhã daquilo que eu estou sendo hoje. Este é o verdadeiro caminho para a evolução da humanidade. Gratidão, amigos. Super beijo